Teotonio dos Santos. Economia política marxista. Um balanço. 1. A economia política e a economia nacional. Por toda parte vemos hoje fortes críticas à economia como ciência ou como fundamento válido para as políticas econômicas. Estes ataques questionam a legitimidade e as pretensões científicas da teoria econômica. Este ceticismo é, de fato, consequência do desvio da chamada teoria econômica para uma temática e uma metodologia que restringem drasticamente seu alcance e sua relevância. E isto ocorre no momento em que se amplia, em vez de restringir-se, o campo dos fenômenos estudados pela economia política em suas origens e em suas interações. De fato, nas suas origens, ela foi economia política. Ou seja, tinha a pretensão de analisar o ciclo econômico e o esquema da produção e da circulação no interior de um Estado nacional e suas relações com outras economias nacionais. As principais questões econômicas foram, assim, confinadas ao nível nacional. Os economistas clássicos propunham-se a romper com as preocupações dos mercantilistas, para os quais o fenômeno comercial e a relação da nação com a economia internacional apareciam como fundadores da análise econômica. Quesnay voltou-se para o processo produtivo e para a produção e a circulação da riqueza no interior de cada nação. A partir desse momento, a economia política clássica seguiu o mesmo caminho. Adam Smith e Ricardo vão encontrar o fundamento da riqueza nacional no processo de trabalho e no valor que vincula o trabalho ao processo de circulação. Eles desenvolveram uma análise científica do processo de produção e de circulação. Não nos esqueçamos, contudo, de que Adam Smith escreveu seu principal livro para explicar a riqueza das nações. Havia, assim, uma intenção comparativa e normativa na sua investigação teórica. Ele encontrou a fonte dessa riqueza nos efeitos da divisão do trabalho sobre o aumento da produtividade. A quantidade e a produtividade do trabalho são o fundamento do valor dos produtos. Explicam a maior ou menor riqueza de uma economia nacional e devem ser um instrumento de análise utilizado para comparar a renda entre as várias nações. Para alcançar um resultado mais efetivo, o economista teria que investigar a formação da economia nacional, em cujo mercado trocavam-se os bens que se produziam. Saía-se do campo da política e da economia internacional para o campo da economia nacional, fundando-se uma ciência que tinha como elementos essenciais as noções de valor, moeda, mercado nacional, circulação e renda, e seus componentes, capital, trabalho e propriedade da terra. Ao contrário dos mercantilistas, que davam especial ênfase ao comércio internacional e às balanças de pagamento, a economia política preocupava-se com o Estado, com os sistemas fiscal e monetário, com o salário, o lucro e a renda da terra, com o mercado e, somente no final, com as relações com o exterior. 2. O objeto da economia segundo Marx. Karl Marx estendeu o objeto de estudo da economia ao aprofundar a análise da teoria do valor e ligá-la ao processo de trabalho dentro de um sistema econômico-social dado. As classes sociais, as formações sociais, de maneira mais geral, há certos modos de produção que articulam as relações econômicas, sociais, políticas e ideológicas. Ele estabelecia, assim, o fundamento para uma ciência social em que a especificidade do econômico, do social, do político ou do ideológico se apresentava como momento de uma totalidade que assumia a forma de um processo histórico singular. Esse processo era, por sua vez, um momento da história da natureza, da qual a humanidade emergiu como um elemento qualitativamente novo que se diferenciou, até certo ponto, da história natural. O surgimento da espécie humana com seu cérebro, sua mão articulada e sua capacidade de transformar a natureza para alcançar seus próprios fins, introduziu na história natural uma nova história, a história da humanidade. O caminho proposto por Karl Marx e por seu companheiro Friedrich Engels era, contudo, extremamente difícil. Ele supunha uma vinculação muito complexa entre o processo de conhecimento e o processo de organização política das forças sociais. No caso da sociedade contemporânea, o proletariado foi identificado por Marx como o agente privilegiado das transformações históricas que viabilizariam o estabelecimento de um novo modo de produção, conduzindo a uma nova etapa civilizatória. Este novo modo de produção deveria ser precedido por formações sociais de transição que preparariam o seu estabelecimento histórico. Mas, para chegar a ele, não basta o simples desenvolvimento espontâneo da história. Torna-se necessária a ação consciente da humanidade.
Estabelece-se, assim, uma relação extremamente complexa entre o processo de conhecimento, particularmente o conhecimento científico, e a ação política. Era evidente que o caminho proposto pelo marxismo teria grandes dificuldades para institucionalizar-se, porque o movimento social com o qual ele se identificava foi perseguido durante todo o século XIX, ocasião em que foi colocado muitas vezes na ilegalidade, sendo o exemplo mais importante a ilegalização do Partido Social Democrata Alemão por Bismarck. Na última década do século XIX, esse movimento conseguiu impor-se em vários países na forma de partidos políticos legais e estabeleceu um conjunto de instituições locais, nacionais e internacionais que lhe permitiu dar um suporte institucional para a atividade intelectual e o conhecimento científico. Foi nessa época que se desenvolveu a primeira onda de estudos marxistas, sobretudo na Alemanha, na Áustria, na Rússia e na Europa Central. 3. Os caminhos da economia política marxista. Discutindo esta questão no início do século XX, Rosa Luxemburgo afirmava que os discípulos de Marx haviam conseguido fazer avançar o marxismo, depois de sua morte, num plano extremamente limitado e muito influenciado pelas necessidades da luta política imediata. Essas necessidades restringiram as preocupações teóricas do marxismo a um campo de aplicação diretamente relacionado com essa luta política. A teoria econômica do marxismo, junto com seus aspectos filosóficos, sociológicos e culturais, ficou restrita a alguns campos de interesse político imediato, tais como a denúncia da exploração da classe trabalhadora, a crise econômica como fundamento da crise geral do capitalismo e como possível base da derrubada geral do sistema e da criação de uma nova formação social de transição socialista, cujas características foram estudadas de modo muito vago. E o Ferdin, em 1981, analisou a formação do capital financeiro, que unia o capital industrial concentrado e monopolista com o capital bancário sob hegemonia deste último. Plekhanov em 1940, 1973, 1978 e 1980, o próprio Lenin, em 1969 e 1975, e poucos mais haviam avançado no plano filosófico, tentando definir a especificidade da dialética marxista e do materialismo histórico. Franz Mehring, entre 1897 e 1898, aplicou o método marxista à análise do surgimento da social-democracia alemã num livro clássico. Kautsky, em 1925 e 1972, analisou a questão agrária na Idade Média e o surgimento do cristianismo na Antiguidade. Lenin, em 1970, analisou o desenvolvimento do capitalismo russo, a sua penetração no campo e a destruição da antiga economia feudal, para derivar dessa análise um programa agrário e uma estratégia política. Rosa Luxemburgo, em 1976, aprofundou a análise da acumulação e introduziu elementos importantes para a compreensão da maneira como se produzia a resposta do capitalismo às crises inerentes ao seu funcionamento. Posteriormente, Lenin, em 1979, e Bukharin, em 1969, aprofundaram a análise do imperialismo para explicar a Primeira Guerra Mundial e sua relação com a evolução do sistema econômico capitalista na direção do monopólio. Além disso, buscaram explicar ou prever a possível evolução do movimento operário, profundamente afetado pela crise do imperialismo e pela Primeira Guerra Mundial, durante a qual havia se dissolvido a Segunda Internacional Socialista. Por último, retomaram o debate sobre a evolução histórica da formação social russa e o destino da Revolução Russa. Este debate já vinha se desenvolvendo desde o século XIX entre populistas e marxistas. Todas as correntes procuravam entender a possível evolução de um país pré-capitalista dominado por relações sociais de tipo feudal, no qual a comunidade rural representava um papel definitivo, no interior de um regime político autoritário, opressor e tirânico. Para os marxistas legais e para os mencheviques, essa evolução seria inquestionavelmente na direção do capitalismo industrial moderno e da democracia política. Os populistas afirmavam a passagem direta da comunidade rural para o socialismo. Outros acreditavam na transformação do país em uma democracia de massas, na qual o campesinato e a classe operária ainda emergente representariam as forças fundamentais. Como propuseram Parvus e Trotsky, atribuindo aos operários o papel hegemônico, ou como defendeu Lenin,
que acentuava o papel do campesinato revolucionário e democrático ao lado do proletariado urbano na implantação de uma democracia revolucionária, uma ditadura democrática dos operários e camponeses. Este debate se estendia ao plano econômico, através das discussões sobre o ciclo econômico, a crise geral do capitalismo e a possibilidade da derrubada final do sistema capitalista. Marxistas revolucionários e marxistas legais discutiam a possibilidade de reprodução e acumulação capitalista indefinida. Ecoavam, assim, na Rússia os debates iniciados por Eduard Bernstein, em 1982, na Alemanha. Tugan Baranovich agregou elementos teóricos muito ricos à afirmação de Bernstein de que não havia possibilidade de uma crise geral do capitalismo. Ele discutiu a teoria da reprodução em Marx, mostrando a possibilidade de um crescimento indefinido da reprodução ampliada desde que apoiada no aumento do setor 1 da economia, composto pela produção de máquinas e matérias-primas. Rosa Luxemburgo, em 1967, demonstrou posteriormente a dificuldade de conceber a indefinida reprodução ampliada do capital sem manter o pressuposto inaceitável de uma composição orgânica do capital estável. Este pressuposto não era realista, já que o próprio Marx demonstrara a tendência do capitalismo a aumentar indefinidamente a inovação tecnológica e, em consequência, a composição orgânica do capital. Dessa maneira, Rosa Luxemburgo via como únicas saídas para a expansão do capitalismo a conquista de mercados externos à acumulação capitalista pura. Esses mercados externos se materializavam no crescimento do consumo estatal, particularmente o militar, e no sistema imperialista que permitia incorporar ao mercado capitalista economias pré-capitalistas das zonas coloniais. As colocações teóricas de Rosa Luxemburgo não foram em geral aceitas, ou talvez não tenham sido entendidas. Mas a ideia de que o imperialismo era uma saída para o capitalismo, que o permitia expandir-se, estará presente nos estudos de Lenin, de Bukharin e de Kautsky. Para eles, a busca de mercados externos se explicava pela tendência decrescente da taxa de lucros nos países centrais. Baseavam-se, contudo, nas tendências à concentração econômica, à monopolização e à centralização de capital, que conduziam à exportação de capitais e eram intrínsecas ao funcionamento do capitalismo na sua fase monopólica e financeira. Estes seriam, então, os fatores que levavam ao imperialismo contemporâneo. Os superlucros obtidos com a exploração imperialista permitiam também concessões ao proletariado dos países centrais, dando origem a uma aristocracia operária que se converteu na sustentação social do revisionismo. Este ganhará as fileiras da social-democracia e levará à destruição da Internacional Socialista em 1914. Representando em parte essas tendências, Kautsky acreditava, contudo, na instauração de um supra-imperialismo, uma economia mundial com um só monopólio e um capitalismo de Estado tão poderoso que poderia eliminar a anarquia da produção capitalista. Embora Lenin e Bukharin pudessem aceitar, em termos seculares, uma tendência semelhante de evolução do capitalismo, viam as contradições interimperialistas levando a guerras e confrontações que tornavam irrealizável um superimperialismo. 4. O desafio da Revolução Russa e a questão nacional. A Rússia foi um polo de debates teóricos ao representar um caso muito especial de desenvolvimento econômico, político e institucional. A Revolução de 1905 provocou, além das polêmicas sobre o caráter do desenvolvimento capitalista e da Revolução Democrática, intermináveis debates na Alemanha e em toda a internacional sobre a greve geral. Maior ainda foi o impacto teórico provocado pela Revolução Russa de outubro de 1917. Esta criou um regime político totalmente inédito com a implantação do Estado soviético e iniciaria posteriormente uma acumulação primitiva socialista. Ambos os problemas eram totalmente novos para a teoria marxista e para todas as correntes do pensamento econômico. Ao mesmo tempo, nesses anos de intenso debate teórico, desenvolveram-se amplas discussões sobre a acumulação de capital originária a partir da economia feudal, sobre a desintegração da comunidade rural, sobre seu impacto no desenvolvimento do capitalismo urbano e industrial e sobre seus efeitos políticos. O já referido debate sobre a Revolução Democrática na Rússia. Não nos esqueçamos dos teóricos populistas como Danielson ou Shaidanik que fizeram uma análise extremamente sofisticada da economia camponesa, buscando mostrar sua racionalidade econômica e sua capacidade de reproduzir-se e de alcançar um certo grau de acumulação independente do capitalismo.
Enquanto isso, Lenin afirmava a inevitabilidade do desenvolvimento do capitalismo no campo, seguindo a linha de Kautsky, que analisara a evolução do capitalismo na economia rural da Europa Central e produzira um dos mais belos estudos sobre a economia feudal ao examinar a economia de 4 folhas em seu livro A Questão Agrária, publicado em 1972. Outro campo ao qual os pensadores marxistas deram importante contribuição, ainda que insuficiente, foi a questão nacional. O movimento político marxista se aplicou sistematicamente na criação de uma Associação Internacional dos Trabalhadores, que gerou as várias internacionais, algumas vezes em conflito. Marx dera especial ênfase à vocação internacional do capitalismo e, sobretudo, à vocação internacionalista do seu herdeiro por excelência, que seria o socialismo. Não se concebia o socialismo como um fenômeno nacional, e sim como resultado histórico da cooperação internacional da classe operária. Não era, pois, estranho que a questão das nacionalidades provocasse uma certa perplexidade nos quadros da Internacional Socialista. Ela tinha fortes implicações políticas que não nos cabe aprofundar aqui. As nações haviam sido a base sobre a qual se constituíram os estados capitalistas modernos. Foram elas que, impondo sua hegemonia em espaços historicamente definidos, permitiram uma coerência de interesses e objetivos capazes de sustentar a criação desses fenômenos institucionais em que se converteram os modernos estados nacionais. Nem sempre o conceito de nação se encaixou perfeitamente com o de Estado nacional. Muitas vezes a hegemonia de um determinado grupo étnico foi suficientemente forte para eliminar a representação dos demais, como na Rússia czarista. Outras vezes, o corte étnico não se limitava a um só Estado nacional, como no caso da nação alemã, que mantinha sua identidade linguística, mais do que étnica, espalhada em vários estados nacionais. Outras vezes, o corte nacional não se identificava com uma só nação ou mesmo um só grupo racial, como no caso do continente americano, cujas nações se formaram pelo caldeamento de várias raças. Havia ainda o caso de nações sem uma base territorial, mas que mantinham uma forte identidade religiosa com implicações políticas, como os judeus. Era claro, portanto, que o conceito de nação e de Estado-nação estava permeado por fortes interesses geopolíticos que manipulavam, de modo muito arbitrário, identidades étnicas, raciais, religiosas e linguísticas. O movimento socialista pretendia superar essas lutas e contradições para situar-se num plano internacional. Contudo, seu internacionalismo era bastante restrito, limitava-se quase exclusivamente ao mundo europeu, confundido com o mundo em geral. Sob a influência de seu tempo, os socialistas aceitaram também essa oposição eurocêntrica entre o Ocidente adiantado e moderno e o Oriente atrasado e autoritário. Eles expressaram sentimentos racistas e preconceituosos para com outros povos. Suas análises da relação entre nação, Estado e política variaram ao sabor de sua posição dentro do quadro étnico e político europeu. Os austríacos, por exemplo, enfrentaram a grande diversidade étnica e cultural do Império Austro-Húngaro e aí, exacerbou-se a visão da questão nacional, que encontrou sua expressão mais sofisticada no livro de Otto Bauer, publicado em 1979, sobre as nacionalidades. Bauer pôde reconhecer a importância do caráter nacional como um fenômeno tão significativo quanto o caráter profissional ou de classe, ao qual a Internacional Socialista dava ênfase privilegiada. Seu livro foi escrito em 1906 e provocou acesas polêmicas que tiveram a ver com a questão nacional no Império Russo e com a solução leninista dessa questão por meio do respeito radical às autonomias nacionais. A questão nacional se refletia nos debates sobre os estatutos dos partidos nacionais. O Partido Operário Judeu, o BUN, se estendia pela Polônia e pela Rússia, e Rosa Luxemburgo se lançou radicalmente contra ele, opondo-se por princípio à existência de partidos socialistas nacionais. 4. O desafio da Revolução Russa e a questão nacional. Otto Bauer foi o principal responsável pela tese que defende o compromisso do socialismo com uma sociedade plural que respeite as individualidades nacionais. Sua visão do internacionalismo se separava, assim, da tradição iluminista, que identifica o universal com a eliminação das particularidades locais e nacionais. Em nome desse universal formalista e discriminatório tem-se justificado enormes violências contra os povos considerados mais atrasados. A abstração formal do Homo economicus é uma herdeira dessas violências culturais. Bauer soube localizar o caráter cultural, não natural, da formação das nacionalidades.
pôde estabelecer, assim, as forças que levam à identidade nacional, seus limites e suas implicações para a concepção de uma sociedade universal composta de elementos concretos historicamente dados. Seria ocioso identificar aqui as várias correntes e tendências que se expressaram nesse debate, que se desenvolveu muito dramaticamente no período de entreguerras. O que nos importa é, sobretudo, destacar a escassa participação da análise econômica pura nesse debate. Para os economistas da escola neoclássica, o problema nem existe. O comportamento humano se explica com extrema simplicidade através do utilitarismo individualista e possessivo, cujas bases se lançaram nos séculos XVII e XVIII. Suas concepções se veem cada vez mais fortalecidas na medida em que a expansão do modo de produção capitalista elimina as diferenças nacionais e forma uma população consumidora mundial de características uniformes. Contudo, até os nossos dias, as diferenças nacionais e locais continuam afetando o funcionamento das economias, e a questão nacional, depois de servir de marco de referência para 2 guerras mundiais, continua influenciando o mundo econômico real. Para a economia pura, porém, o marco nacional é simplesmente um corte no espaço onde as instituições se agregam formando um mercado nacional, uma renda e um produto nacional, uma moeda nacional. 5. A construção do socialismo num só país. A evolução da teoria econômica marxista esteve, portanto, profundamente condicionada pelas necessidades da luta política em cada país e região, onde ela se desenvolveu como força política. Mas a visão de uma oposição descomprometida com os custos do poder só pôde durar até a Revolução Russa. Depois dela, uma ala do movimento socialista e do marxismo chega ao poder estatal num país imenso, sob a liderança dos bolcheviques, uma facção específica do movimento marxista que só se garante no poder através de uma luta muito dura contra outros movimentos socialistas e democráticos, além da luta política e armada contra a direita e setores da esquerda e do movimento democrático do seu país em escala mundial. Essas confrontações vão levar ao isolamento desse partido e à tentativa de construir uma economia socialista dentro de um só país, o que, por sua dimensão continental, implicava numa confrontação de caráter mundial com as principais nações capitalistas. Após a história do Exército Vermelho na Guerra Civil, Lenin e a direção bolchevique iniciaram a nova política econômica, NEP, que visava a recuperação de um país levado à catástrofe econômica. Essa recuperação deveria ser alcançada por meio da reativação da economia mercantil simples, do capitalismo de Estado e do investimento capitalista internacional na Rússia soviética. Tratava-se de buscar ajuda internacional para a reconstrução do país e a criação de uma infraestrutura econômica mínima. Foi nessa época que Lenin elaborou o slogan, início da citação de Lenin, abre aspas, socialismo é igual eletricidade mais soviética, fecha aspas, Lenin. Contudo, fracassaram as tentativas de Lenin e de outros dirigentes, principalmente Bukharin, de 1921 a 1927. De retomar a aliança política com os partidos da Segunda Internacional. Chegaram a produzir-se alguns acordos, de curta duração, com os governos social-democrata liberais inglês e alemão. Tentou-se construir alianças políticas nacional-democráticas, como no caso da China, onde o Partido Comunista se integrou ao Kuomintang. Mas o isolamento da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, devido ao fracasso desses governos de aliança de classes, criou, em 1927, uma nova realidade econômica e política que levou ao socialismo num só país. Projeto histórico totalmente novo para o pensamento marxista e que Stalin assumiu sem reservas. Essa nova situação histórica criou um campo de debates extremamente rico para a teoria econômica marxista, levando à discussão sobre a questão da acumulação primitiva socialista, com aportes muito substanciais de Preobrazhensky e Bukharin. Nesses anos se discutiu o aparecimento e a evolução do novo fenômeno da planificação. Tentou-se construir modelos econométricos que permitissem a gestão do fenômeno econômico. E sem sombra de dúvida, o debate desse período repercutiu no Ocidente. Autores como Leontief trouxeram para o Ocidente essa nova problemática ao aperfeiçoar um instrumento nascido das necessidades da planificação, ou seja, a matriz de insumo-produto, que se converteria em ferramenta essencial da programação e do planejamento econômico e da análise econômica em todo o mundo. Surge também na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, uma forte escola de história econômica.
que tem na teoria das ondas longas de Kondratiev seu principal expoente, apesar do isolamento a que foi relegado esse autor pela oposição às suas teses. Primeiro por Trotsky e posteriormente por Stalin. No Ocidente, vários autores marxistas vão se preocupar com os fenômenos ligados à formação de uma economia mundial, seja sob a forma da evolução da teoria do imperialismo, seja sob a forma da análise da intervenção do Estado na organização da economia, o que dá lugar a uma teoria do capitalismo monopolista de Estado, seja pelo impacto da análise dos ciclos longos de Kondratiev, seja, por fim, pela tentativa, esboçada pela Internacional Comunista, de estabelecer uma relação entre os ciclos econômicos e a ação política. Tudo isso repercutiu numa grande produção teórica do marxismo, nas décadas de 20 e 30, sobre a teoria da crise e a teoria do ciclo econômico. No entanto, nem todos esses economistas eram marxistas, e muito menos militantes. Alguns conservadores como Schumpeter incorporaram grande parte desses novos conhecimentos produzidos ao calor de uma luta política e ideológica exacerbada. É também na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, que pela primeira vez, o Estado promove os meios de institucionalização da análise econômica, em parte por meio do planejamento, do Comitê Estatal de Planejamento, Gosplan, que se volta muito mais para uma visão matemática e às vezes, microeconômica, em busca da otimização dos investimentos estatais. Por outro lado, o Instituto de Economia Mundial, dirigido por Eugênio Varga, volta-se para a análise da crise mundial do capitalismo, da economia política e, particularmente, do papel do Estado, e também para a análise da repercussão dessa crise sobre a classe trabalhadora, as relações salariais, o movimento político da classe trabalhadora, sobre os agentes econômicos e sobre o próprio Estado. 6. A questão colonial e o desenvolvimento. Essa fase do pensamento marxista foi extremamente rica pela problemática nova e complexa que teve de enfrentar. Ela teve também seus desdobramentos nos países dependentes, como no caso do México, sob o impacto de uma revolução agrária e democrática, como em toda a América Latina, na Índia e na China. A influência desse imenso esforço teórico e analítico dirigiu a análise econômica para o estudo da questão agrária, com especial ênfase no papel do latifúndio, na questão indígena e, secundariamente, na questão da economia exportadora. Essas preocupações formam uma tradição teórica e analítica que poderíamos chamar de alternativa e que se expressa em obras tão distantes no tempo e no espaço quanto as que ligam M.N. Roy ou Mao Tse-tung a um Mela ou a um Mariátegui. Essa tradição vai influenciar a criação de uma história econômica dos países coloniais e dependentes, que sofrerá forte influência marxista nas décadas de 30, 40 e 50. Foi nesse período também que se produziram na América Latina alguns dos mais importantes estudos da história econômica de suas várias nações, assim como algumas tentativas de análises globais da região. O impacto do pensamento marxista sobre o Oriente se reflete nos estudos de M.N. Roy, que tenta compreender o papel da intelectualidade e das burguesias nacionais nos movimentos democráticos asiáticos e sua relação com o campesinato e com as comunidades rurais. Essa mesma problemática vai se desenvolver na China por meio das obras de Mao Tse-tung, Liu Shaoqi e Xu Enlai, além de outros autores, em geral membros do Partido Comunista Chinês, mas cercados por vários autores não ligados diretamente aos movimentos políticos. No plano acadêmico, com a expansão do movimento democrático na Ásia, vai se constituindo um pensamento socialista democrático e também marxista. Esse pensamento se mostrará muito rico sobretudo no Japão, sob influência dos grandes movimentos sociais das décadas de 20 e 30, e no período do pós-guerra, sob o impacto da vitória da União Soviética e dos aliados, quando se retoma o debate sobre o planejamento econômico, o papel da indústria de base, a acumulação primitiva e as relações econômicas internacionais. Essas questões estavam no fundamento do debate sobre o processo de planificação dentro da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS. Esses debates eram profundamente condicionados pela luta geopolítica enfrentada pela União Soviética no contexto de uma Europa que se dirigia à Segunda Guerra Mundial com a ascensão do nazismo, o papel crescente do Estado e do setor militar, cuja importância aumenta significativamente durante o nazismo, constituirá também um campo de análise econômica do marxismo. Essa questão será retomada depois da Segunda Guerra Mundial, quando a indústria militar, em tempo de paz,
passa a ser a mais significativa atividade econômica dos Estados Unidos, país hegemônico do capitalismo mundial, que abre uma guerra fria contra seu aliado na luta com a Alemanha nazista, arrinconando novamente a Rússia soviética e condicionando sua estrutura industrial e sua evolução ideológica na direção de uma competição militar global. Outra vez, é no pensamento marxista que surgiram as tentativas mais sistemáticas de explicar o papel do gasto militar no funcionamento do capitalismo moderno. Paul Cevesi e Paul Baran escreveram o livro mais instigante sobre o tema, que levou a um debate internacional extremamente rico. 7. Guerra Fria, Stalinismo e diversificação do socialismo. A pressão da Guerra Fria empurrou a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, no sentido de revitalizar os aspectos mais obscuros do stalinismo, que passaram a fundamentar ideologicamente a construção do socialismo, agora não mais em um só país, mas em uma só região. Isso influenciará a formação das chamadas repúblicas populares na Europa Oriental, sob ocupação soviética. Como experiências autônomas, encontravam-se a Iugoslávia e posteriormente a China Popular. Em ambos os casos, as relações com a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, terminaram sendo conflitivas diante da pretensão stalinista de um modelo único de construção socialista, inaceitável para os novos países socialistas, que surgiam em condições históricas e sociais completamente distintas. A questão da recuperação econômica do pós-guerra, que se colocava ainda dentro do marco de análise das crises das décadas de 30 e 40, levou um amplo setor do marxismo a uma tentativa equivocada de explicar a crise como algo permanente e como resultado de uma tendência do capitalismo a perder sua dinâmica econômica, ao ponto de conceberem uma tendência à estagnação econômica. Essas previsões obrigaram muitos autores, sobretudo comunistas, a explicar, nas décadas de 50 e 60, como a dinâmica econômica havia sido fortemente recuperada no capitalismo. Os êxitos da recuperação capitalista no pós-guerra levaram ao abandono da teoria dos ciclos em geral e da dos ciclos longos, em particular. Esta ficou restrita a alguns teóricos ligados à escola institucionalista, sobre a qual Schumpeter exerceu influência decisiva. Dentro do pensamento marxista, Kondratiev não era reconhecido ou aceito e muitas vezes foi simplesmente ignorado. O marxismo seguiu esse caminho difícil nas décadas de 1940, 1950 e 1960, rediscutindo os problemas da transição ao socialismo em função do aparecimento de novas experiências socialistas na Europa Oriental, na China, na Argélia e em Cuba. A dissidência iugoslava abriu um vasto campo de debate teórico e de experiência prática. O processo iugoslavo introduzia no debate as questões de uma via socialista alternativa, baseada na autogestão, de um projeto de sociedade internacional sem os alinhamentos determinados pela Guerra Fria, da aliança dos povos coloniais, e da necessidade de uma aliança entre os marxistas, a Internacional Socialista e os movimentos de libertação nacional. Na década de 60, a absoluta singularidade da Revolução Cubana introduziu novos elementos no debate internacional, sobretudo no que respeita à relação entre a Revolução Democrática nos países dependentes e a passagem para uma economia socialista. A Guerra do Vietnã e a derrota da maior potência militar da história por um movimento insurrecional à base de guerrilhas colocaram o debate da década de 70 sobre bases completamente distintas. Surgiram as tentativas de regimes de transição ao socialismo no Oriente Médio e na África. Casos complexos como o da Argélia, o de Angola e o de Moçambique enriqueciam enormemente a problemática da possibilidade de uma diversificação tão ampla das experiências de transição ao socialismo. A dissidência chinesa da Terceira Internacional, em 1961, já havia colocado na ordem do dia as questões do abandono do socialismo pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS. Propôs o cerco dos países agrários aos países industriais, entre os quais se incluíam os revisionistas soviéticos, posteriormente definidos como hegemonistas. Afirmou também a existência de um desenvolvimento tecnológico alternativo e de um novo modelo de desenvolvimento baseado numa revolução cultural. Todas essas teses, apoiadas em aspectos parciais da crise global do sistema econômico e político mundial instaurado ao final da Segunda Guerra Mundial, produziram um amplo movimento de massas em escala mundial que teve seu auge no ano de 1968, particularmente durante o Maio Francês.
Esse momento anunciava o fim da liderança dos partidos comunistas sobre o movimento operário em escala mundial e a emergência de uma nova fase do movimento popular mundial, do pensamento socialista e das experiências de desenvolvimento econômico e social, seja nos países centrais, seja nos países periféricos. 8. O novo marxismo pós-68. Essa realidade nova e complexa gerou um período de grande expansão do pensamento marxista nas universidades dos Estados Unidos, da Europa, do Japão e da América Latina e Caribe. No fim da década de 60, sobretudo com os movimentos de 1968, assistimos ao surgimento de um marxismo acadêmico, com base institucional forte, que não partia necessariamente da elaboração teórica vinda da União Soviética, nem mesmo de outros países socialistas. Porque se reconhecia que nessas instituições, o pensamento marxista estava profundamente dependente de interesses de políticas estatais nacionais, internas e externas, que apareciam como condicionadores negativos da livre pesquisa teórica. Surgia, assim, um marxismo sem partido político e sem movimento social proletário, ligado mais aos novos movimentos sociais baseados no gênero, nas etnias e nos mais diversos pontos de partida social. Com o surgimento desse marxismo acadêmico, o campo teórico da economia marxista ampliou-se enormemente. Ele se voltou para a análise da teoria pura do valor e de sua conversão em preço, que sofreu mudanças interessantes com a contribuição de Sraffa e de seus discípulos da escola de Cambridge, entre os quais se destaca Garignani, por sua maior preocupação com o marxismo. Avançou ainda, nesse plano teórico, com os esforços de matematização das categorias básicas do marxismo, buscando um novo conceito da renda nacional que se aproximasse da teoria do valor, tentando medir a evolução da taxa de lucros. Preocupações que se refletem sobretudo nos trabalhos de Anwar Shaikh. A União dos Economistas Radicais, nem sempre filiada ao marxismo, procurou abarcar ampla temática econômica, voltada sobretudo para as políticas econômicas. O debate marxista voltou-se para os novos movimentos sociais, o movimento feminino, o movimento verde, que alargavam enormemente o campo de análise do marxismo. Na verdade, o marxismo se converteu em campo teórico e analítico extremamente rico e diversificado. Sob a influência do estruturalismo de Louis Althusser, as noções de estrutura e superestrutura foram removidas, surgiram conceitos novos, como o de superdeterminação, e os graus de abstração do concreto foram revisados em vários planos teóricos interligados entre si. Ao mesmo tempo, a influência do criticismo hegeliano de Adorno e da escola de Frankfurt dedicou-se à crítica e, posteriormente, à teoria da comunicação e da linguística. Sob o impacto do historicismo dialético de Della Volpe e de sua escola italiana, discutiu-se em detalhe o papel da análise concreta, das conjunturas históricas e da praxis política. Na América Latina desenvolveu-se uma tendência a um enfoque histórico-estrutural que não teve ainda sua elaboração filosófica suficientemente desenvolvida. Para mim, essa tendência se consolida na chamada versão marxista da teoria da dependência, tal como a qualifica Rui Mauro Marini. Por outro lado, o reestudo de Gramsci provocou importantes revisões no campo teórico, sobretudo na teoria do Estado. Ao mesmo tempo, esse marxismo acadêmico começou a resgatar amplo espectro do pensamento marxista que era desconhecido nos países socialistas, ainda dominados pela censura e pelas limitações que o stalinismo representou em termos de destruição do antigo partido bolchevique, de suas lideranças, de seus intelectuais, de seus pensadores e de suas obras, impedindo o estudo da maioria dos autores marxistas renegados por Stalin, impedindo inclusive o estudo das obras fundamentais de Marx e do próprio Lenin, e limitando o marxismo a um campo teórico muito reduzido, fundado no materialismo dialético e no materialismo histórico, e na interpretação stalinista do processo de construção do socialismo na União Soviética, com todas as implicações que daí decorriam. Nas décadas de 60 e 70, como resultado das denúncias de Khrushchev e com o começo da abertura desses países para novas concepções, sopraram novos ventos de renovação teórica nos países socialistas. A teoria da revolução científico-técnica, por exemplo, sobretudo na sua versão tcheca, com a obra de Radovan Hrichat e do grupo de cientistas que o apoiou, era uma retomada da criatividade teórica a partir das intuições de Marx sobre a evolução da tecnologia e seu impacto social, sobretudo nos Grundrisse. Esses textos recém se incorporavam ao debate teórico contemporâneo,
com importantes repercussões no pensamento da Europa Oriental e da própria União Soviética. Lamentavelmente, a teoria da revolução científico-técnica evoluiu, em muitos autores, para uma apologética da construção do socialismo nos chamados países de socialismo avançado. Em outros casos, produziu-se uma versão da teoria da revolução científico-técnica que tendia a um determinismo tecnológico que chegava a apagar totalmente as diferenças entre regimes econômicos e sociais. O resultado foi a concepção de uma teoria econômica extremamente eclética, que terminava aceitando como referência fundamental as categorias básicas da teoria econômica neoclássica, desenvolvida dentro do pensamento conservador ocidental. Produziu-se, na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, um afastamento total de grande parte do pensamento marxista, cuja maior parte já havia sido excomungada desde a vitória de Stalin, que proibiu a leitura de autores marxistas que não se submetessem à sua versão do marxismo e do leninismo. 8. O marxismo soviético como bloqueio e uma nova fase pós-Guerra Fria, a pobreza do chamado marxismo stalinista. Foi um bloqueio definitivo à evolução da formação científica e humanista de uma intelectualidade cada vez mais numerosa e culturalmente sofisticada. O mais dramático, entretanto, é que os preconceitos e as reminiscências das lutas de facções impediram totalmente o acesso à literatura marxista não ortodoxamente stalinista ou neo-stalinista, limitaram o contato com o pensamento socialista e social-democrata ocidental, considerado competitivo, e abriram as portas ao conhecimento superficial e à adesão simplória ao pensamento conservador ocidental. Como era mais fácil ter acesso ao pensamento conservador do Ocidente? Na medida em que o pensamento marxista e mesmo social-democrata eram condenados pelo Partido Comunista da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, e pelos partidos comunistas do Ocidente, produziu-se uma alternativa drástica entre o marxismo stalinista e o pensamento conservador liberal. Essa alternativa jamais se apresentava entre a interpretação stalinista e outras correntes do marxismo, ou mesmo o reformismo ocidental, que se tendia simplesmente a ignorar. Esse conjunto de equívocos se reflete hoje numa grave crise do marxismo na Europa Oriental e na antiga URSS, confundido totalmente com o stalinismo, e numa indefinição quanto às possíveis evoluções das correntes do marxismo soviético, que tentam reformar-se para interpretar fenômenos totalmente incompreensíveis para o seu horizonte teórico e político, como a dissolução da União Soviética e do Partido Comunista Soviético. Essas reflexões sobre a direção que tomou o pensamento marxista mostram que, no que diz respeito à teoria econômica propriamente dita, o marxismo demonstrou grande vitalidade ao identificar, por exemplo, o surgimento de uma economia monopolista e imperialista no final do século XIX, adiantando-se à teoria econômica acadêmica e ortodoxa, que só descobriria esses problemas na década de 1920 com a obra de Edward Chamberlain e John Robinson. Rudolf Ferdinand já havia identificado e analisado, no começo do século XX, a importância da concentração econômica, do monopólio, da intervenção estatal e do capital financeiro. Rosa Luxemburgo já havia indicado os limites estabelecidos pela restrição à expansão do mercado de consumo de produtos finais e o papel do consumo estatal para sustentar a acumulação capitalista moderna. Problemáticas que só seriam incorporadas à teoria econômica acadêmica na obra de John Maynard Keynes e Michel Kalecki na década de 1930. O pensamento econômico marxista antecipou o estudo do ciclo econômico e revelou a existência e a forma dos ciclos longos. Indicou a necessidade da participação crescente do Estado na economia capitalista monopolista e iniciou o debate sobre a libertação das colônias e o papel do nacionalismo nos países dependentes coloniais. Teve de enfrentar a questão da formação de uma economia mundial, desde as origens, e particularmente o surgimento do imperialismo no final do século XIX. Foi instado a explicar o aparecimento de uma revolução proletária em um país atrasado e as possibilidades de uma acumulação primitiva socialista. Teve, enfim, de posicionar-se sobre o caráter do regime econômico e social que emergia dessas condições históricas singulares e sobre sua relação com as novas revoluções democráticas e anticoloniais que se desenvolviam em escala planetária. O pensamento marxista foi o primeiro a enfrentar a análise do fascismo como nova forma de reação do grande capital à revolução social.
Hoje ele se vê desafiado a explicar o fim da URSS e dos partidos comunistas e a emergência de fortes correntes neoliberais na condução da política e da economia desses países, mesmo que por um período curto, como parecem indicar os acontecimentos políticos nessas regiões. Pode-se acusar o pensamento econômico marxista de dogmatismo, de imobilismo e de uma constante volta aos clássicos. Essa, porém, é uma visão externa. Visto de dentro, ele passou por crises permanentes e vem sofrendo evoluções conceituais que revelam riqueza teórica e capacidade de antecipação temática em relação ao pensamento neoclássico e keynesiano, em geral surpreendentes. Diante do empirismo do pensamento econômico não marxista, comprimido entre o formalismo teórico, por sinal bem mais dogmático que o marxismo, e o empirismo pragmático, e a falta de instrumental para analisar processos históricos concretos, o marxismo oferece um arcabouço muito mais complexo, testado por processos históricos de grande importância e dotado de alto grau de previsão histórica. Essas qualidades podem contrabalançar, em boa medida, as graves debilidades advindas da oficialização do marxismo em torno de um teórico medíocre como Stalin e das exigências apologéticas de um Estado nacional, acossado e necessitado de alto grau de legitimidade para realizar sua acumulação primitiva em bases totalmente novas. 9. Tarefas de uma economia política marxista. O aprofundamento da teoria marxista e sua diversificação, apoiando-se em distintas fontes de inspiração. Da versão existencialista de Jean-Paul Sartre às escolas neo-hegelianas de Galvano Della Volpe e George Lukács, das escolas neocantianas, com Louis Althusser e o estruturalismo. Do austro-marxismo e das propostas atuais de reconstrução do marxismo às correntes histórico-estruturalistas de Henri Lefebvre, Antônio Gramsci, a teoria da dependência e a teoria do sistema mundial, deram ao marxismo uma complexidade não contemplada no século passado e no início do século XX. O decantamento dessas versões será um longo processo, destinado a resultar numa nova síntese teórica ainda por alcançar. Essa síntese deverá integrar a natureza no movimento da matéria, renunciando à teoria do reflexo de origem positivista. A ciência é ato de criação do espírito e da sociedade em processo de interação com a natureza. A relação entre ideologia e ciência deve ser resolvida sem perder de vista o caráter não neutro da ciência, que nasce da acumulação material e subjetiva de conhecimento e da praxis humana. O alargamento do campo de análise do marxismo aproximou-o da psicanálise, com Wilhelm Reich, Erich Fromm, Herbert Marcuse, Theodor Adorno e Sartre, da sociologia, da economia e da ciência política. Trouxe implicações para a teoria da arte e da produção literária, com Lukács e Adorno, impulsionou a renovação da antropologia e com Maurice Godelier, Darcy Ribeiro, Oscar Lewis e outros da arqueologia, com V. Gordon Schild e A. Gilman, da história, com Eric Hobsbawm, A. J. P. Taylor, Perry Anderson, Albert Sobol e outros, e da história e filosofia da ciência, com John Desmond Bernal, Radovan Richa e outros autores. Esse panorama nos obriga a repensar a unidade teórica do pensamento marxista e seu movimento analítico como proposta holística, e não como sistema teórico fechado e acabado. Na economia política, a obra de Karl Marx e Friedrich Engels, somada aos esforços posteriores, deixou um vasto campo de pesquisa aberto. Para avançar a capacidade do marxismo de compreender o mundo contemporâneo, é necessário, em primeiro lugar, reafirmar e reler as categorias básicas de o capital à luz do presente. A mercadoria, a divisão do trabalho, o valor, a mais-valia, o capital constante e o capital variável, o processo de produção e a circulação, a acumulação e a reprodução simples e ampliada, as formas do capital. Tudo isso continua a fundamentar as relações de produção capitalistas. Mais ainda, o sistema capitalista de produção aproxima-se cada vez mais do modelo abstrato de funcionamento que Marx buscou captar. Em segundo lugar, essa reafirmação precisa incorporar categorias e processos contemporâneos: monopólio, concentração econômica, centralização de capital, internacionalização da produção e da circulação capitalistas, corporações multinacionais, transnacionais e mesmo globais. Além da crescente intervenção do Estado no funcionamento da economia, o chamado capitalismo monopolista de Estado. Os economistas marxistas souberam incorporar esses elementos à estrutura do capitalismo contemporâneo e foram pioneiros ao integrar a moderna corporação multinacional ao modelo de funcionamento do capitalismo do pós-guerra.
Falta ainda, porém, uma operação teórica de grande alcance. Marx pretendia, após um livro não escrito sobre o Estado, concluir o Capital com um volume sobre o comércio mundial. Sua visão política o obrigaria a revisar todos os conceitos já apresentados dentro de um novo marco supranacional. O livro de Ferdinand sobre o capital financeiro e as obras de Lenin e de Nikolai Bukharin sobre o imperialismo ofereceram uma primeira aproximação a esse novo ponto de partida, mas não se propuseram a extrair todas as consequências econômicas e políticas dessa fase do capitalismo. Os debates sobre desenvolvimento e subdesenvolvimento e a teoria da dependência deram novos passos nessa direção. Na década de 1980, a consolidação de uma teoria do sistema econômico mundial, desenhada paralelamente ao marxismo, sobretudo na obra de Emanuel Wallerstein, permitiu avançar na reinterpretação do surgimento e do desenvolvimento do capitalismo como sistema mundial, e não como um conjunto de experiências nacionais. Isso também tornou possível desenvolver um aparato teórico mais complexo para compreender a emergência das economias socialistas no interior de uma economia mundial capitalista. Essa noção de sistema mundial não se limitou a oferecer novos marcos teóricos para a releitura das categorias básicas de O Capital. Ela as inseriu no movimento das ondas longas que Nikolai Kondratiev identificou na economia mundial em 1926. O marco cíclico, apesar do risco de um determinismo econômico sempre perigoso, é extremamente rico em sugestões teóricas, em cenários alternativos, em análises de conjuntura. Embora grande parte das análises sobre ondas longas tenha evoluído fora do marxismo, com Joseph Schumpeter nas décadas de 1930 e 1940, com Wall Hostel já em meados da década de 1970, e com os historiadores da escola dos análises, particularmente Fernand Braudel, autores marxistas como Ernest Mandel, em seu notável Capitalismo Tardio, e também em meus trabalhos A Crise do Capitalismo Norte-Americano e a América Latina e Imperialismo e Dependência, recolocaram o tema em debate no início da década de 1970. Teóricos do sistema mundo, como André Gunder Frank em seus livros sobre acumulação capitalista e o próprio Wallerstein em The Modern World System, também retomaram Kondratiev no começo daquela década, provocando o renascimento dos estudos sobre ondas longas. O estudo da economia mundial como sistema capta o movimento histórico na forma de ondas longas e observa, ao mesmo tempo, a relação entre essas ondas e as mudanças tecnológicas. Essa ligação foi desenvolvida nas décadas de 1970 e 1990, sobretudo no contexto do renascimento do modelo teórico de Schumpeter, o neo-schumpeterianismo de Christopher Freeman, de Giovanni Dozzi e de outros estudiosos dos impactos econômicos da mudança tecnológica abriu caminho para precisar a relação entre o início de uma fase A dos ciclos de Kondratiev e a incorporação de inovações pioneiras baseadas em novos paradigmas tecnológicos. A própria noção de paradigma tecnológico permitiu distinguir fases de crescimento baseadas em inovações primárias, secundárias e terciárias. Em um enfoque mais estrutural, os regulacionistas franceses identificaram o regime de produção fordista e o pós-fordismo, chamado por Michel Coriat de toyotismo, consolidando a concepção de uma sucessão histórica de regimes de produção apoiados em inovações tecnológicas revolucionárias, articuladas a relações sociais de produção e a modalidades de regulação do sistema econômico como um todo. O impacto dessas mudanças sobre a estrutura do emprego, a ocupação, a jornada de trabalho, o tempo livre, os fluxos migratórios, a demografia e outros fenômenos humanos têm sido cada vez mais objeto de análises, interpretações e previsões, conformando um campo que prossegue, em grande parte, as análises de Marx, mas também abre vastas frentes teóricas que o Capital não enfocou originalmente. As implicações institucionais dessas realidades econômicas constituem outro campo essencial, cujo desenvolvimento ilumina a problemática ainda aberta. Nesse aspecto, é especialmente significativa a contribuição dos economistas institucionalistas, entre os quais John Kenneth Galbraith, François Perroux e Gunnar Myrdal. Shigeru Tsuru, em Institutional Economics Revisited, publicado pela Cambridge University Press em 1993. Procura integrar as categorias do institucionalismo e do marxismo. Esse esforço aponta numa direção correta, independentemente dos resultados alcançados. É necessário repensar, com categorias dialéticas e estruturais,
todo um campo teórico no qual economistas não marxistas ofereceram contribuições substanciais. Se o marxismo resistir a esse teste renovador, poderá ser considerado um marco teórico fundamental para a compreensão do século XXI.